Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Esse vídeo aqui é um pedacinho de uma das minhas aulas do curso de patologia, tá? Focado bem na parte fisiopatológica. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre linfomas em geral. Depois vai ter uma aula sobre leucemia. Então, espero que vocês gostem da aula. Aproveitem o vídeo. Distúrbios neoplásicos e origem linfóide hematopoético. Então, a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje de linfoma, leucemia, tá? A gente vai ver que alguns são mais frequentes em crianças, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre essas doenças. Focando agora em linfoma. Os linfomas, pessoal, o que são? Né? O que são linfomas? Linfomas são tumores que se apresentam nos nódulos linfáticos, tá? Esses são os linfomas. Só que é muito importante entender que o linfoma, ele não é simplesmente que vai afetar a estrutura do nódulo linfático, não. O linfoma, ele afeta a célula que está dentro do nódulo. Lembra que nós falamos quando a gente começou a relembrar um pouquinho sobre a parte histológica, né, sobre a parte de gânglio e tudo mais, que nós falamos que dentro do gânglio tem célula. Então, os linfomas são cânceres das células que estão no nódulo, então das células inflamatórias. Quando ele afeta as células inflamatórias, né, e uma célula específica começa a crescer, a gente começa a classificar esse linfoma. A gente classifica ele, ok? E ali a gente está vendo que o linfoma, ele se divide em dois tipos principais. O linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. Aí aqui eu quero abrir um parênteses enorme para vocês, tá? Quero abrir um parênteses assim, nossa, enorme, 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 enorme mesmo. Que é o seguinte, pra gente, médico geral, ou até, né, se você se especializar em parte, por exemplo, pediatria, né, o que for, e você não entrar na parte de hematologia nem oncologia, o que a gente mais tem que saber se guiar é em detectar um linfoma de Hodgkin ou não Hodgkin. Porque a classificação que eu vou dar aqui é para gente que vai iniciar o diagnóstico ou, né, encontrar e buscar o que o paciente tem. A gente não vai fazer o segmento dele. Ninguém vai fazer um segmento de um câncer num posto de saúde, por exemplo, ou num plantão que você está fazendo. Ninguém. Não, vai ser com um especialista, com um oncologista, numa clínica de oncologia, né? Por que eu estou falando disso? Eu vou mostrar para vocês a classificação de linfoma. A última classificação da OMS de linfoma foi em 2016. Assim, se a gente fosse fazer aula de linfoma, a gente ia ficar os 365 dias do ano falando só de linfoma. Porque são centenas os tipos de linfoma, tá? Não é 10, 20, é muito mais tipo de linfoma, tá? Tem muitos linfomas. Então, o máximo aqui a gente tem que saber diferenciar entre esses dois e alguns específicos que a gente vai encontrar, alguns subtipos dentro deles, tá? Então, a gente não vai falar de todos, todos, todos. Eu vou mostrar para vocês a tabela da OMS. Devo ter salvado, devo ter deixado em algum lugar, não sei onde que eu coloquei, mas normalmente eu estou salvando todos os PDFs para poder carregar para vocês depois. Vamos focar nesses dois tipos, ó, linfoma de Hodgkin e não Hodgkin. O de Hodgkin, ele é mais fácil de entender. Por quê? Porque os linfomas de Hodgkin são linfomas específicos que vão ter uma característica específica, tá? Os linfomas não Hodgkin encaixa todos os linfomas, olha só, o nome já fala. Todos os linfomas que não são de Hodgkin são os não Hodgkin. Então, aquelas centenas de linfomas diferentes que eu falei estão dentro do não Hodgkin, ok? Tanto é que quando você vai estudar a classificação da OMS de 2016, que foi a última, você não vai encontrar ela falando linfoma não Hodgkin. Não, você não vai encontrar. Por quê? Porque tem o linfoma de Hodgkin e tem os linfomas que não são de Hodgkin. Então, aquelas centenas lá são os linfomas não Hodgkin, ok? Então, a gente separa eles em dois grandes grupos, certo? Vamos começar focando nos não Hodgkin, tá? Ou, como está dito aqui, não Hodgkinianos, né? Que são vários tipos. Os linfomas não Hodgkinianos, eles representam um grupo de células, de linfomas de célula B, linfoma de célula T, linfoma de célula NK. Então, a gente tem vários tipos de linfoma. Ah, professor, mas aqui tem 3 tipos de célula só. Sim,
mas depende de como esse linfoma mudou, o que ele mudou o que na célula? A mitocôndria? Mudou o ribossomo? Mudou, né, a célula de um malte, né, de um tecido linfóide associado à mucosa, ou de um tecido sanguíneo? Ou afetou direto na medula? Então, o que está acontecendo, né? Então, dependendo de onde for esse linfoma, a classificação é diferente, tá? Então, por isso que existem vários. Só para assustar vocês, olha só. Tá em inglês, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Isso aqui era um antigo, tá? Esse aqui que fala 2016 WHO Classification, não sei se vocês sabem, OMS em inglês é WHO, tá? Aqui a gente tem uma classificação geral de linfomas. Aí ele adiciona os histiocíticos e os dendríticos, que são tipos de linfomas específicos. Pessoal, isso tudo é linfoma. Isso tudo, tá? Tudo isso aqui que eu listei para vocês. Tudo isso aqui é linfoma. São tipos diferentes de linfomas. E aí, teve o que mudou. As alterações. Aí eles adicionaram isso aqui. Então é muito. Cada um desses aqui que vocês estão vendo é um tipo de linfoma. Então existe muito linfoma, ok? Todos esses aqui, se vocês tiverem interesse depois, tá em inglês, é aquilo que eu falo. Tem guias que a gente encontra só em inglês, infelizmente. Tá? Eu demorei para achar isso aqui, inclusive. Então, no geral, todo linfoma que não é o de Hodgkin, a gente encaixa nessa categoria, tá? A gente, como médico geral, a gente, como não especialista oncológico ou hematológico, tem que focar nesse aqui. Como acontece com a maioria dos tumores, se desconhece a causa dos linfomas não Hodgkin, deteriorização do sistema imunitário, aos agentes infecciosos, como, por exemplo, o vírus do Epstein-Barr. Tem esse vírus aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar dele alguma vez, que é o HTLV1. O HTLV1, pessoal, é o vírus linfotrópico humano de células T do tipo 1, tá? Vírus, a sigla está em inglês, ok? Vírus linfotrópico humano, e esse T vem do trópico, tá? Linfotrópico humano, tipo 1, tá? E de células T também, talvez isso aqui represente a célula T também, tá? Então, vírus linfotrópico humano de células T, tipo 1. Esse vírus, é esse o nome, tá? Não é uma classificação, esse é o nome. Por que a gente normalmente não estuda esse vírus? Talvez nunca se ouviu falar desse vírus, porque é um vírus mais frequente em outras regiões do mundo, é mais frequente lá na região oriental do mundo, é muito frequente no Japão. Então, no Japão, quando o paciente tem linfoma, um dos vírus estudados no organismo dele é o HTLV1, tá? Porque é endêmico esse vírus lá. Mas já se viu alguns casos desse vírus no Brasil. Por quê? Porque hoje em dia vocês sabem que é tão fácil as viagens, né? Então, o paciente viaja facilmente, as pessoas viajam facilmente, acabam indo para o Japão, férias, trabalho, e a gente tem esse quadro, né, esse vírus pegando o paciente e gerando um linfoma nele. HIV, Helicobacter pylori, linfomas do malte, que era o tecido linfático associado à mucosa, de baixo grau, na região estomacal. Lembra que a gente falou que malte era um tecido nos tubos, né? Então, malte de estômago pode gerar um linfoma, tá? Então, vários desses vírus aqui, eles podem gerar tumores específicos no organismo, tá? Então, esses são os linfomas não hodgkinianos. E a gente vai encontrar o que nesses linfomas? Frequentemente, crescimento de linfonodo. Lógico, a gente está falando de um tumor, então vai ter crescimento de linfonodo, né? Embora os linfomas não Hodgkin possam se originar em qualquer um dos tecidos linfóides, né? O mais comum é que se origine nos linfonodos. Então, aquelas células, elas vão crescer, mutar dentro do linfonodo. Como os linfócitos normais, as células B e T transformadas, ou seja, neoplásicas, as que já são cancerígenas, alojam-se em determinados locais dos linfonodos, como a gente falou, e elas começam a crescer nessa região, gerando crescimento característico. Aqui está escrito inflamado, mas a mesma coisa vai acontecer no cancerígeno, ele vai crescer. Mas qual que é a diferença entre os linfonodos de uma inflamação e os linfonodos que a gente tem de um câncer? Eu vou abrir uma tabelinha aqui que eu vou fazer com vocês, ao vivinho, onde a gente vai falar um pouco sobre isso. Associando semiologia, tá? Vou deixar a explicação bem fechadinha. Características. Eu vou falar sobre os linfomas ou nódulos cancerígenos, porque nem sempre um nódulo com câncer é um linfoma, tá? Às vezes é um nódulo que simplesmente
recebeu uma célula cancerígena de algum lugar, né, porque ele estava sugando o interstício, e a célula cancerígena, né, fez metástase para dentro do nódulo, tá? E aqui eu vou colocar a inflamação. Tem diferença, tá? Crescimento. Isso aqui é uma semelhança, tá? Presente. Dor. Como que é a dor? A dor do linfoma, ela pode ser ausente ou leve, tá? Então isso é muito importante. Dor de linfoma, ausente ou leve. E na inflamação, o gânglio linfático inflamado é doloroso, tá? Então, importante diferença. Outra característica, consistência. Escrevi certo? Assim mesmo? É. Então, a consistência desse nosso nódulo. No caso do linfoma, ele é duro. A gente costuma dizer que a consistência dele é pétrea, tá? O que é uma consistência pétrea, pessoal? É uma consistência igual pedra, duro mesmo, igual pedra, tá? Então, ele não dói e ele é muito, muito duro. Muito duro. E, no caso da inflamação, ele tende a ser mole, né? Pode ficar um pouquinho mais rígido, né? Um pouquinho mais rígido o nódulo, mas ele tende a ser mole, ok? Outra característica, mobilidade. O linfoma ou nódulos cancerígenos, eles são imóveis. Os nódulos inflamados, eles são móveis. Então, pessoal, essas características são importantes, tá? Semiologicamente importante, clinicamente importante. Você tem que avaliar isso aqui sempre que você encontrar um nódulo aumentar de tamanho. Aquilo que eu falei, né? Você como clínico, né? Vocês como de atenção básica, vocês vão pegar o paciente, vão avaliar um nódulo. Por quê? Porque se você encontrar característica de malignidade, isso aqui eu posso até chamar de, em vez de colocar linfoma no nódulo cancerígeno, eu posso colocar malignidade. Malignidade. Isso aqui é característica de malignidade. Tá? Então, percebeu que ele não tem dor, ele é pétreo e ele é imóvel, pode pedir para esse paciente exames. Ele vai ter que biopsiar. Cuidado com a parotidite, pessoal, a famosa cachumba. A parotidite, ela gera um crescimento que é quase pétreo, tá? Ela não tem mobilidade, só que a diferença é que ela tem muita dor. Dói muito, tá? Então, ela tem meio que duas características ali do maligno, só que tem uma característica do inflamatório, tá? Então, essa daqui é uma das mais importantes das características do maligno, tá? Que a dor ou é muito leve, quase inexistente, ou ela não existe, ela é ausente, tá? Então, isso é muito importante, tem que ter isso em mente quando você vai avaliar um paciente. Dentro dos linfomas não Hodgkin, a gente tem os linfomas de célula B madura, tá? Então, é um dos tipos dos linfomas não Hodgkin que a gente vai ter. Esse linfoma de célula B madura, ele vai normalmente ser um linfoma mais periférico, ou seja, a gente vai ter as células pegando nódulos mais periféricos do corpo, membros, por exemplo, periféricos, e ele é muito comum no mundo ocidental do que no oriental. Então, no oriental, a gente tinha alguns tipos de linfomas específicos causados lá pelo nosso vírus linfotrópico, e aqui a gente vai ter um linfoma não Hodgkin de célula B madura, tá? Então, a gente vai ter algum tipo de linfoma não Hodgkin mais específico para cá. E aqui eu especifiquei para vocês, ó, tipos de linfoma de célula B. São vários tipos, porque lembra que a gente falou que a classificação é enorme, tá? Mas eu citei pelo menos para citar, né? Coloquei aqui para citar pelo menos quais são os mais frequentes que a gente vai ver. Olha só. Nos linfomas de células B, a gente vai ter um linfoma chamado linfoma folicular. Ele corresponde a 22% dos linfomas de célula B. A gente vai ter outro linfoma, que é o linfoma de grandes células B. Qual que é a diferença de um para o outro? O linfoma folicular vai ser um linfoma que vai aparecer normalmente nas regiões do corpo que nós temos folículos, como é o caso da tireoide, tá? Tireoide tem folículo, então é um linfominha que vai crescer nessa região. A gente pode ter um linfoma de grandes células B, que é um linfoma onde o crescimento dele é extremamente grande, porque ele está associado com uma lesão na medula óssea, tá?
31% dos linfomas é esse tipo aqui. A gente vai ter também os linfomas de pequenas células, o linfoma de células de manto, o linfomas T periféricos e o linfomas de Malte, que a gente citou no começo. Todos eles juntos, pessoal, os 4 juntos. O linfoma de pequenas células, linfoma de célula de manto, linfomas T periféricos, linfomas Malte, eles correspondem a 28% dos tipos de linfomas de células B. Ah, professor, mas aí não dá 100%. Exatamente. O resto da porcentagem vai tudo para aquela ali, a lista enorme que a gente viu de célula B. Inclusive, já que abriu, ó, bem no início ele fala, ó, neoplasia de célula B. Então, no início até aqui, é tudo célula B. Tá? Tudo isso aqui é de célula B. Então, o resto que não está nessa lista são esses outros, tá? Aqui eu não vou ficar lotando o nosso texto, porque senão a gente vai ficar, né, cheio de nome só, e o importante para a gente é o quadro clínico específico do paciente, tá? O que pode diferenciar de um linfoma para o outro? É a velocidade de instauração da doença. Isso que pode diferenciar. Vão ter alguns linfomas que vão crescer rápido, tem os linfomas que vão crescer de uma forma lenta, tá? Ah, então isso vai me ajudar, professor, a saber o linfoma? Não. Para você que é médico geral, para você que não é hemato nem onco, o que importa é saber que é linfoma. Sabe que é linfoma, deriva. Tá? Descobrir linfoma, eu vou derivar. Porque eles vão fazer o melhor tratamento, vão descobrir qual é o tipo de linfoma, vão fazer uma boa classificação e vão tratar especificamente, porque cada tratamento de linfoma é diferente. Tanto é porque eu nem cito o tratamento aqui para vocês, porque tratamento de todos os tipos de linfoma é diferente. Por isso que se classifica a doença, porque cada uma é tratada de forma diferente. Então, nas manifestações do linfoma não Hodgkin, como que a gente vai separar? Eu separei eles de duas formas, né? Se o crescimento for lento ou se o crescimento for intermediário e agressivo, que é um crescimento muito rápido. Se o crescimento for lento, o máximo que a gente vai ter é um nódulo aumentado de tamanho, ou seja, uma linfadenopatia, né? Um nódulo aumentado de tamanho, também chamado linfomegalia, tá? Que é indolora, como eu falei para vocês, é isolada, é só um, ou em alguns casos é disseminado. Ele está em várias regiões do corpo. Lógico, qual que é o pior? O que é disseminado, tá? Ele é pior. Só que se o crescimento for mais intermediário e agressivo, cresce rápido, né, em período curto de tempo, o que acontece? A gente vai ter um quadro já mais característico, mais florido. A gente vai ter febre, sudorese noturna, copiosa significa importante, intensa. Então, uma sudorese noturna importante, o paciente soa muito, acorda de noite e refere que ele está com a cama toda encharcada, de tanto que ele soa. Ele vai perder peso, porque a gente está falando de um câncer. Ah, professor, e o de crescimento lento? A perda de peso acontece, mas ela é menos evidente. Por quê? O paciente perdeu 10 quilos, por exemplo, no crescimento lento, em questão de 3 anos. Cresceu muito lentamente, e essa perda de peso quase não foi, né? Porque você perder 10 quilos em 3 anos e perder 10 quilos em 2, 3 meses, é uma diferença enorme, né? Então, essa perda de peso vai ser mais característica aqui, nesse paciente, porque ele está se perdendo peso de uma forma muito rápida. Aumento da suscetibilidade, e muito importante essa perda de peso que tem que ser não associada à dieta, tá? Aumento da suscetibilidade a infecções virais, bacterianas ou micóticas. Micóticas, não mucóticas. Micóticas, porque nós temos células inflamatórias que estão doentes, né? Estão afuncionais, elas estão perdendo sua função. Essas células que se tornaram cancerígenas, elas não conseguem mais trabalhar em cima dos patógenos, tá? Então, a gente tem suscetibilidade à infecção. Então, esse é o nosso quadro paciente. Focar aqui no quê? Focar na sudorese e na perda de peso, tá? E na linfadenopatia. Então, é isso que você tem que focar, isso é característico. É o que eu falo para os meus alunos. Pessoal, você às vezes olha enquanto você está vendo o quadro clínico de uma doença e parece que é impossível aprender, porque não é uma coisa chamativa. Lógico, você não tem que focar aqui. Ah, mas tem febre, uma faringoamidalite também tem febre, uma pneumonia tem febre. Mas não tem perda de peso. Não tem sudorese noturna, então foca no diferente. Tá? Não adianta você ficar batendo na cabeça, ah, tem febre, tem febre. Quase tudo tem febre. Tá? A febre é um sinal característico de um monte de doença. Então foca no que é característico. Linfadenopatia indolora, com aquelas características de câncer que a gente falou, perda de peso e sudorese noturna. Foca nisso. Tá?
Fora que o paciente vai ter as infecções recorrentes, né? Mas foca nesses 3 características que eu falei. Vai ter também crescimento aqui, lógico, o crescimento vai apresentar. Vai ter essa mesma linfadenopatia aqui, tá? No crescimento intermédio, porque a gente tá falando de crescimento de nódulo, tá? Ok, e no linfoma de Hodgkin? Ele é chamado de linfoma de Hodgkin, pessoal, porque ele tem uma célula muito característica, que é essa célula aqui. É uma célula que era um linfócito, que ele mudou o seu formato. Ele é um linfócito binucleado, tá? Ele é um linfócito binucleado. Isso vocês sabem que não é normal. Então ele virou uma célula grande, ó. Essa aqui é uma célula grande, que tem 2 núcleos. Tem 2 núcleos. Essa célula é chamada de célula de Reed-Steinberg, tá? Reed-Steinberg é o nome da minha célula. Ela é uma célula que tem 2 núcleos. E essa célula, eu não sei se vocês já viram isso em imagem, é muito frequente. Vocês estão vendo anatomia patológica, eu sei que alguns alunos estão vendo uma anatomia patológica. Em anatomia patológica é uma histologia da doença, tá? Se você não está vendo lâmina em anatomia patológica, você está vendo anatomia patológica errada, porque você tem que ver lâmina. Isso que é anatomia patológica. O anatomopatologista não consulta com o paciente, ele é um médico que fica no laboratório vendo lâmina, fazendo biópsia vendo lâmina, tá? Então, na anatomia patológica, a gente percebe que os anatomopatologistas que descreveram doenças e células, eles adoram comer. Porque tudo é doença e bicho. É incrível. Eles adoram animal e bicho. Tudo é doença e bicho. É comida e bicho. Aqui, por exemplo, eles falaram que a célula de Reed-Steinberg são células em formato de olho de... como que era o nome daquele pássaro mesmo? Em espanhol é búho. Coruja. Olho de coruja, tá? Então, células em formato de olho de coruja. Aqui, não está muito característico, mas a gente consegue ver um olhinho aqui. Olha, perceba só, parece que isso aqui é o branquinho, é a esclera, né? Isso aqui é como se fosse a retina, e aqui tem o narizinho, tá? Aqui tem o narizinho. Então, é como se ele estivesse de lado, assim, né? A corujinha de lado, assim. Então, esse aqui é nossos olhos em formato de olho de coruja. Vai ter uma nova célula de Reed-Steinberg que eu vou mostrar para vocês, que ela é muito idêntica. Então, essa é a nossa célula de Reed-Steinberg. Achei célula de Reed-Steinberg, o paciente tem, ele tem presença de um linfoma de Hodgkin. Qualquer doença que não tenha célula de Reed-Steinberg é uma doença que não é linfoma de Hodgkin. Mas aí tem as variações do linfoma de Hodgkin, que vai mudar um pouquinho o formato da célula, tá? Que aí é uma variação do Reed-Steinberg. Que aí entra o negócio dos patologistas adorarem comida, tá? Eles adoram comida, ok? Então vamos falar um pouquinho disso. Epidemiologia. Com frequência, a gente vai ver em 2 grupos de idade separados essa nossa doença. Na idade adulto jovem, dos 15 aos 40 anos de idade, e depois nos adultos maiores, 55 anos ou mais. Então tem uma janelinha que não é frequente você ver linfoma de Hodgkin, que é dos 40 aos 55, né? 41 a 54 anos, né? Então é uma janelinha onde não é comum ver. E epidemiologia é importante, porque a epidemiologia ajuda você a achar doença, pessoal. A epidemiologia ajuda você a pensar, a ter raciocínio clínico, tá? Então, se eu aprendo que epidemiologicamente não é frequente um gânglio aumentado de tamanho num paciente de 50 anos ser linfoma, assim que eu pegar, eu não vou pensar em linfoma. Agora, se eu pegar um paciente de 20 anos com gânglio aumentado de tamanho com característica maligna, eu vou pensar em linfoma. Ah, professor, mas se o paciente tiver 50 anos, ele tem um gânglio aumentado de tamanho com característica de malignidade, não é um linfoma? Não, pode ser um câncer em algum outro lugar do corpo, que fez aquela sucção que eu falei, mandou para a bomba linfática, da bomba foi para um nódulo e está crescendo um nódulo. Então é uma metástase ganglionar. Então a gente está diante de uma metástase ganglionar. Ah, uma paciente feminina, 45 anos, 50 anos de idade, com nódulo na região axilar, indoloro, pétreo, né? Eu vou pensar em linfoma? Não, porque não é porque tá com essas características que é linfoma. Pode ser um nódulo cancerígeno, mas não é linfoma. O que é frequente numa paciente dessa idade que tem um nódulo ali na axila? Câncer de mama. Principalmente se é uma paciente que durante a vida toda tem um histórico de usar anticoncepcional. Então a epidemiologia é muito importante.
tá? Porque aí você vai conseguir associar com o paciente que você está avaliando, certo? Apenas 10 a 15% dos casos de linfoma de Hodgkin se manifestam em crianças abaixo de 15 anos e adolescentes, né? Abaixo de 15 anos, ok? Causa e patogênese. Como no caso dos linfomas não Hodgkin, também idiopático. Tá? Não se sabe perfeitamente a causa, apesar de ter alguns fatores que estão se estudando hoje em dia, que sabe-se que são carcinogênios, né? São os famosos carcinógenos. Essas substâncias, os vírus, eles tendem a gerar câncer. Por exemplo, o cigarro. Cigarro é carcinógeno, tá? Ele é carcinogênico, ele consegue gerar câncer. Então, essas substâncias, elas alguns corantes, né, de alimentos industrializados, eles também podem gerar câncer, tá? Então, dependendo do uso que o paciente fazia, do consumo exagerado de determinado carcinogênio, ele tem maior tendência, né? Vírus, a gente já falou também que vírus pode gerar câncer, né? Assim como o próprio HIV pode gerar vários tipos de câncer. Sarcoma de Kaposi, por exemplo, é um tipo de câncer muito frequente no HIV, mas tem outros, como os linfomas, tá? Assim como os mecanismos genéticos e imunitários foram propostos como causa, não foram demonstrados que estejam relacionados com a patogênese da doença. Então, a genética, né, ou até uma resposta autoimune ainda não foi comprovado que existe para gerar um linfoma, tá? Mas carcinogênio e vírus, eles têm uma maior tendência a ser causas de linfoma. Ainda não se sabe exatamente a origem das células de Reed-Steinberg também. Não sabe por que elas viraram binucleadas, não se sabe. Sabe-se que existe, mas não sabe o porquê, tá? A classificação da OMS propõe dividir o linfoma de Hodgkin em duas categorias. Olha só, o linfoma de Hodgkin nodular, com predomínio de linfócitos, esqueçam por enquanto essas fotinhas que estão do lado, tá? E o clássico. Então a gente vai ter o linfoma de Hodgkin nodular, com predomínio de linfócitos, muitos linfócitos no paciente. Só que aí a gente vai perceber que a Reed-Steinberg, ela não é normal nessa nodular. Não é normal. A nodular, ela tem uma característica diferente. A nodular, ela é uma esse linfoma de Hodgkin nodular, né? Ela é uma Reed-Steinberg em formato de pipoca, ou palomita de maíz, como está dito aqui, né? Como a gente fala pipoca em espanhol. Então é um formato de pipoca. Olha aqui o núcleo, né? Eu trouxe essa imagem para você associar. Segundo os patologistas, esse núcleo desse linfócito enorme aqui, ele tem um monte de grãozinhos, né? Aqui parece que é um, aqui parece que é outro, aqui tem outro, aqui tem outro, ó. Aqui tem outro, aqui tem outro. E lógico, eles estão um na frente do outro, né? Por isso que às vezes uma parte mais escura e tal. Então eles estão sobrepostos. E isso é como se a gente tivesse pipoca, uma em cima da outra, sobreposta. Segundo os patologistas, né? Não sou eu que estou falando, são os patologistas. Então é uma célula de Reed-Steinberg em formato de pipoca, tá? Em palomita de maíz. E acreditem ou não, isso vem descrito no resultado da biópsia, tá? Vem descrito. Célula, ou até se foi feito sanguíneo, porque pode receber no sangue também a presença dessas células, tá? Porque ela tá no gânglio, mas ela viaja para o sangue. Por isso que ela pode ir para outro gânglio. Então, a gente pode encontrar no sangue. E aí vem descrito, tá? Células anormais, células atípicas, células com núcleos enormes, né? Células com núcleo gigante, anormal. Porque às vezes foi só um bioquímico no laboratório que fez essa coleta e essa descoberta. Aí você leva para a biópsia e o patologista vê isso e descreve. Células de Reed-Steinberg ou células com linfocíticas com duplo núcleo, características de olho de coruja, provável célula de Reed-Steinberg, tá? Então você vai encontrar muito isso, se você pegar, né, o exame do seu paciente. Linfoma de Hodgkin clássico, que é o segundo tipo. Aí aqui complica um pouquinho porque a gente subdivide. Inclusive aqui eu tenho que corrigir, eu sempre falo que eu vou corrigir isso aqui, eu vou fazer isso com vocês ao vivo, já se não eu esqueço de fazer isso. Porque ali está escrito 3 e são 4. Tá em espanhol, então eu vou escrever 4 com C, tá, pessoal? Porque em espanhol é com C. Então, ó, linfoma de Hodgkin clássico. A gente vai encontrar células de Reed-Steinberg normais, tá? Vai ter a célula de Reed-Steinberg clássica, com olho de coruja e tudo mais. E aí, o linfoma, ele se subclassifica em 4 tipos. Esse linfoma de Hodgkin clássico se classifica em 4 tipos, né?
O primeiro, que é a esclerose nodular, ela é mais frequente e ela afeta mulheres jovens, de 15 a 35 anos. Por que chama de esclerose nodular? Porque o nódulo, ele dá uma aumentada de tamanho, depois ele diminui de tamanho e fica esclerótico, ou seja, não funciona, perde sua função. Então ele cresce, ele dá uma crescida, depois ele dá uma atrofiada e fica esclerótico, ele perde sua função. Não consegue mais ter a função de drenagem que ele tem normalmente. Pode ter um linfoma de Hodgkin de celularidade mista, que é um linfoma de Hodgkin que afeta linfócitos B, T, linfócitos NK, tá? Então afeta vários tipos de linfócitos. Pode ter um linfócito de Hodgkin clássico linfocítico, ou seja, é um linfoma de Hodgkin onde tem célula de Reed-Steinberg e tem muitos linfócitos na corrente sanguínea. É um linfoma com linfocitose, tá? Então é muito, muito linfócito, ok? Ah, professor, qual que é a diferença? Um aluno uma vez me perguntou, qual que é a diferença do linfoma de Hodgkin clássico linfocítico para o linfoma de Hodgkin nodular com predomínio de linfócitos? A diferença é a célula. No linfoma de Hodgkin clássico linfocítico, a célula é de Reed-Steinberg, olho de coruja. No linfoma de Hodgkin nodular com predomínio linfocítico, é uma célula de Reed-Steinberg com núcleo em formato de pipoca. Essa é a diferença. A gente tem também o linfoma de Hodgkin clássico com linfócitos consumidos, que é um nódulo aumentado de tamanho, um linfoma, com linfopenia. Por isso que é linfócito consumido. Ele tem pouco linfócito. E aí a resposta é meio óbvia, pessoal. Ó, o linfoma de Hodgkin clássico com linfócitos consumidos é um linfoma que tem uma tendência enorme à infecção viral. Então o paciente está frequentemente com resfriado comum, o paciente pega gripe com facilidade, avança para uma pneumonia viral, tá? Então, é um paciente que costuma muito ter infecção viral por falta de linfócitos. Tem as manifestações clínicas do linfoma de Hodgkin, né? Do geral, tá? As nossas manifestações gerais de todos eles. Então, como a gente vai encontrar? Óbvio, crescimento de gânglio. Lembra aquela tabelinha que eu mostrei para vocês ontem, da semiologia dos gânglios? Então, dentro da tabelinha eu falei que o crescimento de gânglio normalmente acontece indolor, né? Então não dói quando não é uma inflamação. Quando é cancerígeno, quando é maligno, ele não dói, tá? O gânglio inicial quase sempre está por cima do nível do diafragma. É raro a gente ter um gânglio inicial sendo um gânglio abdominal, um gânglio inguinal. Então é mais fácil a gente ter acima do nível do diafragma nesses tipos aqui de linfomas. O paciente vai ter, como ele está com afetação na parte superior do diafragma, ele tende a ter algumas afetações respiratórias, como por exemplo dispneia, que é a dificuldade respiratória. Por que isso se apresenta? Como nós temos um gânglio linfático que está acima do nível do diafragma, significa que ele está, por exemplo, na cadeia dos gânglios que ficam na região da traqueia. Eles têm a função de pegar todo o líquido filtrado dos vasos linfáticos que estão no tecido pulmonar, né, que estão puxando ali líquido do tecido pulmonar, e eles fagocitam bactérias ou alguma coisa que entrou e não deveria estar ali dentro. Mas nosso gânglio está doente, nosso gânglio não está mais fazendo isso. Como o gânglio está doente e não está mais fazendo isso, por consequência, a bomba linfática que está no pulmão começa a falhar também. E começa a acumular líquido dentro do meu pulmão. E aí a gente remete àquela informação que vocês estudaram lá em fisiologia respiratória, que inclusive quem foi meu aluno de fisiologia respiratória, eu falei sobre isso em sala, falo isso em todas as faculdades. Nós temos algo na parte circulatória e tecidual do pulmão, que são as 4 forças de Starling. Essas forças, elas são forças que têm a função de sempre estar passando líquido do plasma para o tecido e do tecido para o plasma. No caso das forças de Starling do pulmão, né, isso acontece em todos os órgãos, tá? Mas no caso das forças de Starling do pulmão, essas 4 forças, elas fazem o seguinte, elas mandam 29 milímetros de mercúrio de força, pegando o sangue e colocando esse líquido para dentro do tecido pulmonar, para dentro do interstício respiratório. 29 milímetros. E apenas 28 milímetros dessas forças jogam de volta para dentro do sangue. Então, se tem 29 jogando para o tecido e 28 de volta para o sangue, sobra 1 milímetro de mercúrio de força, mandando o líquido para dentro do tecido.
E como esse líquido sai? Porque isso acumularia líquido no meu tecido, né? O líquido não ia sair, ia acumular e ia dar um edema pulmonar. Mas isso é fisiológico. É fisiológico, então tem alguma coisa que não deixa esse líquido acumular. E essa alguma coisa é a bomba linfática. Tem um pouquinho da evaporação ali dentro também, porque o pulmão evapora líquido, mas uma das maiores forças ali é o nosso vaso linfático, que evita esse acúmulo de líquido. Nesse exemplo não está acontecendo, né? Porque a bomba linfática está falhando porque ela manda para o gânglio, para o nódulo, e ele tá com tumor, ele não está funcional. Então começa a acumular líquido no pulmão. E é por isso que o paciente tem essa dispneia, tem essa tosse. Então ele está com líquido nessa região e isso está gerando irritação. E aí a gente começa a ter esses sintomas. A dispneia, obviamente, porque tem líquido e está afetando a troca gasosa, tá? Como isso é um câncer, e lógico, o paciente ele pode ter uma afetação do sistema imunitário dele, ele tende a ter algumas infecções oportunistas. Então, ele pode ter febre por culpa de alguma infecção oportunista ou porque as próprias células inflamatórias estão produzindo erroneamente, sem infecção nenhuma, erroneamente interleucinas que afetam o centro termorregulador localizado no hipotálamo. Então, a gente tem as células inflamatórias que estão mutadas, que são as cancerígenas, elas ficam produzindo interleucinas, como, por exemplo, a interleucina 3, a interleucina 6. Essas interleucinas, né, que são citoquinas, elas vão em direção ao hipotálamo, que é a região que controla a temperatura do nosso corpo, e ela altera esse centro termorregulador, dando o aumento de temperatura no nosso organismo. O paciente, por culpa dessa temperatura alta, tem calafrio, né? Sudorese noturna se apresenta nesses pacientes. Isso tem relação, pessoal, essa sudorese noturna é uma coisa que é estudado muito, né? Estudado muito o motivo dessa sudorese noturna acontecer. Acredita-se que o efeito dessa sudorese noturna se dá porque vai ter algum tipo de excitação do sistema simpático por culpa das células cancerígenas. Elas, de alguma maneira, irritam algum nervo simpático no momento do sono, e o nervo simpático, quando vai em direção às glândulas sudoríparas, ele excita as glândulas sudoríparas. E essa superexcitação de glândula sudorípara durante a noite gera uma sudorese, mesmo a pessoa não tendo esse calor, tá? Ela vai ter sudorese. É do que se acredita, tá? Existem outros mecanismos também por interleucina que podem excitar glândula sudorípara. O paciente, como a gente está falando de um câncer, ele vai ter perda de peso, ele tem aquela fadiga, aquela debilidade, né? E a gente tem um síntoma clássico que a gente chama de tríade do linfoma de Hodgkin. Isso aqui é muito importante, pessoal. Quando eu era aluno, um professor, eu passava todas as férias na clínica com ele. E aí ele falava para mim ele falou para mim uma vez na aula, assim, ele estava dando aula de linfoma e ele falou assim, pessoal, ele só falou isso. Veio um paciente no seu consultório. O paciente ele está reclamando que ele sente que ele está perdendo muito peso. E ele está perdendo muito peso, por exemplo, nos últimos 3 meses ele já perdeu 10 quilos. E ele não está fazendo nenhum tipo de dieta, ele não mudou a alimentação dele. Ele até referiu que ele perdeu um pouquinho o apetite, e isso se dá por causa da doença, mas não o suficiente para ele perder 10 quilos. E aí ele, durante o exame físico, né, durante a conversa e tudo mais, você descobriu que ele tem 3 características muito importantes. Ele tem esse prurido, né, que a gente está escrito como prurito ali, ele tem prurido, que é coceira, ele tem coça a pele dele, tá? Ele tá com coceira na pele. Ele tem uma febre que aparece de manhã, e essa febre desaparece depois de algumas horas, depois ela aparece de tardezinha de novo, daí ela desaparece à noite, daí ela pode aparecer de novo de madrugada, e aí ela no dia seguinte é a mesma coisa, aparece de manhã, desaparece depois de algumas horas, volta de tardezinha, e a febre vai e vem, né, que é uma febre intermitente. E ela tem também, ele tem também sudorese noturna. Ele só falou isso, ele nem falou de aumento de gânglio. Ele falou, o que é isso? E a gente tinha que ter respondido linfoma de Hodgkin. Ninguém respondeu porque todo mundo ficou pensando, bom, ele não falou de gânglio, né, não é linfoma. Todo mundo pensou um monte de coisa, mas ninguém pensou em linfoma de Hodgkin. Por quê? Para a gente chegar e pensar em linfoma de Hodgkin, a gente tem que bater em muita doença, tem isso, tá? A gente tem que bater na tríade. Tem muita doença com tríade, tá? Então essa tríade sintomatológica aqui é muito característica. O paciente pode até não ter calafrio, mas ele vai ter febre intermitente. Ele pode até não ter tosse, mas ele vai ter prurido.
tá? Então, são sintomas clássicos, ok? Que 90% dos pacientes apresentam esses sintomas característicos, esses 3 sintomas característicos, tá? Então, é muito importante ter isso em consideração. Nessa imagem, a gente está vendo, por exemplo, né, uma região aqui de gânglios. Isso aqui pega os gânglios da cadeia cervical lateral, que fica por baixo do esternocleidomastoide, tá? Ele está bem crescido, porque dá para ver esse gânglio nessa região. Normalmente, esse gânglio a gente tenta palpar, lateralizando e jogando um pouquinho o esternocleidomastoide para trás. Infelizmente não tem como mostrar para vocês como que faz, mas a gente palpa com 2 ou 3 dedos, né, o indicador, o médio e o anelar, na região do esternocleido, na região anterior do esternocleido, e empurra um pouquinho ele para trás. Coloca o dedo bem na frente do esternocleido, empurra ele para trás e faz uma palpação em movimentos circulares pelo esternocleido. Nunca fazer de ambos os lados do pescoço, porque quando você está fazendo isso, você está apertando vasos, e você está apertando artéria carotídea desse lado. E se você comprimir 2 artérias carotídeas ao mesmo tempo, por mais que você não obstrua totalmente, você está aumentando a pressão na artéria carotídea. E nós temos nessa região baroreceptor. Ele vai achar que a pressão arterial baixou e você vai ter uma resposta parasimpática no coração, diminuindo frequência cardíaca e diminuindo pressão arterial. O paciente corre o risco de entrar em hipotensão. Então, sempre você tem que examinar só de um lado, espera um pouquinho, depois você examina o outro lado, tá? Nunca apertar os dois de uma vez. Então, essa seria a nossa manifestação do paciente com linfoma de Hodgkin. Complicação, vai ter. O paciente, ele vai ter quadro de anemia, porque chega um ponto, pessoal, onde o excesso de resposta imune que esse paciente vai ter, porque lembra que a gente está com células, por exemplo, no linfoma que é misto, né, que pega célula B, célula T, a gente começa a ter até anticorpo, no caso de células B, começa a ter até anticorpo que destrói células, tá? Em uma dessas células são as células vermelhas, né? Pode acontecer do linfoma também acabar afetando medula óssea. Então, a medula óssea, né, acaba sendo afetada por uma célula cancerígena, e esse câncer nessa região de medula óssea acaba diminuindo a sua produção de células vermelhas. Então, o paciente entra num quadro anêmico. Então, são 2 probabilidades de anemia num paciente com linfoma. É uma anemia de lise, né, uma hemolítica, de lise, de hemácia, e a segunda é uma anemia hipoproliferativa, ou seja, produz pouco, prolifera pouca célula vermelha, tá? Nas etapas mais avançadas, né, nos estágios mais avançados da doença, o fígado, o baço, pulmões, tubo digestivo, em algumas ocasiões, até o sistema nervoso central podem estar afetados por metástase, tá, pessoal? Que é aquele movimento que uma célula cancerígena faz e viaja em direção a outro órgão, tá? Então, uma metástase pode acontecer. Aqui a gente está vendo essa imagem que mostra o baço cheio de nódulos, tá? Então, a gente percebe no baço que a gente tem nódulos enormes que foram crescendo, gerando massas tumorais. Tá? Então, essas várias massas tumorais branquinhas que a gente está vendo são linfomas que foram crescendo na região do baço. Tá? Isso aqui pode não ter sido a primeira etapa, talvez a gente tenha um outro linfoma que surgiu primeiro, só que aí começou a invadir o baço, né? Como a gente está falando aqui nas etapas mais avançadas, então ele invadiu o baço e começou a proliferar dentro do baço. Tá? E, obviamente, o que acontece quando esse órgão começa a ter essa invasão? O órgão para de funcionar, pessoal. Se invadir fígado, o fígado para de metabolizar o que ele deve metabolizar e começa a ter acúmulo de substâncias tóxicas para o nosso organismo. O paciente corre o risco, se afetar o rim, por exemplo, ele corre o risco de entrar num quadro de uremia, que é o acúmulo de detritos nitrogenados no nosso organismo. Tem muito nitrogênio e isso é tóxico para o organismo. Se afetar o fígado, o paciente não vai metabolizar substâncias e vai ter acúmulo de outras substâncias tóxicas no nosso organismo. O medicamento que a gente vai utilizar não vai ter efeito no organismo, tá? Fazendo uma síntese do que a gente falou. O nosso linfoma é um tumor de células brancas que normalmente proliferam na região do gânglio. Essas células, elas podem ser célula B, célula T, né? Elas podem ser célula NK. E a gente vai dividir eles em 2 tipos. Os linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, né? O não Hodgkin nós já falamos no início da aula, e os de Hodgkin, a gente falou que ele tem essa tríade característica ali, que é febre intermitente, aquela coceira, né, no corpo,
e o paciente vai apresentar essa sudorese, tá? Então o paciente vai ter coceira, essa febre e essa sudorese, né? Principalmente no momento da noite, sudorese noturna. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês gostaram da aula, deixem seu comentário, seu like e compartilhem com seus amigos esse vídeo. Uma coisa muito importante, a segunda parte da aula focada em leucemia vai ser postada no canal ainda essa semana. Então fiquem de olho e não percam ela.